Um forte abraço a todos os que me assistem. Eu quero falar num tema hoje aqui, que é justamente a falência da educação, né? Essa educação nossa que só anda de mal a pior, né? A educação pública, assim como a saúde, está sendo quase que totalmente destruída. Bem, os professores estaduais do Rio de Janeiro estão em greve há 40 dias e o governo estadual não dá a mínima importância para a educação. As duas secretarias, que são sempre desprezadas pelo Estado, são a Secretaria de Saúde e a de Educação. Quando a saúde e a educação fazem greve, o governo fica muito feliz, pois irá economizar muito dinheiro. O governo não tem a mínima preocupação com a vida ou a educação das pessoas, mas ao mesmo tempo são os covardes, pois quando sofrem pressão do povo, correm para todas as mídias e veículos de comunicação e declaram que o pessoal da saúde são os responsáveis pelas mortes dos pacientes da saúde, ou seja, aquele pessoal que está lá nos hospitais públicos ou nos postos de saúde. E quanto aos trabalhadores da educação, são os responsáveis pelo futuro dos alunos. É isto que eles dizem, para responsabilizarem o professor pela greve, e não porque eles não querem investir mais em educação ou também em saúde. Tudo isto é próprio dos políticos, que não têm caráter e adoram mentir. Deveria toda a sociedade exigir que tanto o secretário de saúde tivesse o mesmo salário de um médico do Estado, assim como o secretário de Educação ganhasse o mesmo salário de um professor do Estado. O governo federal deixa a responsabilidade da educação do segundo grau com os estados e o primeiro grau com a prefeitura. O governo estadual tem que gastar 18% do seu orçamento anual em educação, mas a maioria das vezes não gastam nem 9%. E o governo federal não cobra isto, quando deveria fazê-lo. Enquanto a prefeitura tem que gastar 25% também do seu orçamento anual em educação, mas faz o mesmo que o Estado e não gasta nem 10%. E mais uma vez o governo federal finge que não vê e fica sem tomar as devidas providências. Tudo isso puramente por só uma única razão, é a razão da maldita política. E a postura do governo federal é sempre a mesma: continuar a repassar as verbas federais de educação, como se nada de errado estivesse acontecendo. O que nós observamos é que a irresponsabilidade é descarada com a educação, tanto dos governos federal, estadual e municipal. O maior gasto da educação do governo federal é com o ensino superior, com mestrado e doutorado, quando a maior preocupação do governo federal deveria ser com o ensino de primeiro e de segundo grau. O governo federal deveria assumir totalmente a educação do primeiro e segundo grau e acabar de vez com as obrigações dos estados e municípios
com esta educação, já que nunca tiveram nenhuma responsabilidade com as mesmas. O que os estados e municípios fazem é ficarem com o dinheiro do governo federal e não assumem as suas responsabilidades. Tanto o estado como os municípios não querem a educação, não cuidam da educação, enfim, detestam a educação. A educação tanto para o governador como para o prefeito é problema, eles não querem saber disso. Eles gostam de obra. O governo federal desperdiça muito dinheiro, tanto no ensino superior, como também nos cursos de mestrado e doutorado. Cursos estes que atendem mais à vaidade pessoal de muitos alunos que saem do ensino superior diretamente para estes cursos, sem nem ter exercido no mercado de trabalho a sua formação. Para o empresariado deste país, os cursos de mestrado e doutorado servem, em 90% dos casos, unicamente para as empresas, por vaidade, exigirem formação para darem uma vaga de emprego, já que hoje temos muitos profissionais demais no mercado, com esses cursos também de mestrado e doutorado, e fica, portanto, fácil exigir isto. Mas, de fato, estes níveis de mestrado e doutorado, estas mesmas empresas não usam, já que não investe em pesquisa e que, na prática, não irá utilizá-lo para isto. E os profissionais que fazem mestrado ou doutorado, quando utilizam estes conhecimentos, estão fora do contexto a que se especializaram, ou então irão para as instituições de ensino repassarem seus conhecimentos sempre em teoria e dificilmente na prática, porque não há como aplicá-lo. Não há laboratórios, não há centros de pesquisas que não seja nas universidades públicas federal, que as empresas não fazem isso. Ou então, esse mesmo pessoal formado em mestrado e doutorado irão tornar-se escritores de livros. No Brasil, na prática, estes profissionais, a maioria não encontra mercado de trabalho. A última pesquisa do IBGE de 2015 afirma que dos atuais mais de 800 mil profissionais com mestrado e doutorado, só 50 mil estavam empregados, e a maioria em órgãos públicos. Em verdade, 750 mil destes profissionais não conseguiram se empregarem. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a educação de primeiro e segundo grau está acabando, pois com os salários miseráveis recebidos pelos professores e a Prefeitura do Rio ainda coloca uma propaganda mentirosa de ensino integral com horário de 7h30 às 14h30. O fato é que isto não é educação integral nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Um professor do Rio de Janeiro, seja ele estadual ou municipal, fica em média 8 anos como professor. Depois, ou ele muda de profissão ou abandona. O governo federal coloca em todas as mídias possíveis e veículos de comunicação avisos chamando candidatos para formarem-se em professor, dando prioridades e abrindo vagas de universidades públicas, dando até ajuda financeira, no desespero de arrumar candidatos a professores, o que está se tornando impossível conseguir.
Só os menos esclarecidos é que estão embarcando nesta. Hoje, nem o piso mínimo nacional estipulado pelo governo federal, que não chega a R$2.000, está sendo pago, nem pelos estados, muito menos pelos municípios. Era este o caminho verdadeiro que o governo federal deveria tomar, cobrar dos estados e municípios porque não estão pagando e puni-los pelo mesmo. Mas isso a política não deixa. Mas em verdade é que não está ao lado dos professores nem o poder executivo, nem o legislativo e muito menos o judiciário, que na maioria das vezes tem sido a favor dos governos indo contra os profissionais da educação. O Rio de Janeiro é exemplo disso, tanto a nível de professores estaduais como também municipais, que sofrem desses salários miseráveis e na hora ainda são os municípios, tanto o município quanto os estados, ainda são protegidos pelo poder da justiça, em vez de protegerem aos professores. A mentalidade dos governantes deste país é mesquinha, servil e indiferente à educação. A educação integral de direito e de fato dificilmente irá acontecer. Primeiro, que os governos jamais irão dobrar os seus orçamentos para a educação. Segundo, que não temos professores para atender à educação integral, muito menos com estes salários miseráveis que aí se encontram. A profissão de professor já está desacreditada e desmoralizada. Ninguém quer mais ser professor. Hoje, a deficiência de professor é de mais de 2 milhões em todo o país e aumenta a cada dia que passa. Alguns estados, para ajudarem a destruir ainda mais a educação, estão fazendo a terceirização, como fizeram com a saúde, o que só destruiu a saúde, como todos nós estamos vendo no momento. O que a desgraçada política, volto a dizer, a desgraçada política faz hoje é querer dar um preço à vida das pessoas com a saúde e um preço para o futuro das pessoas com a educação. É este o país de governantes medíocres em que vivemos. Que não se iludam o sistema privado de ensino, pois se o sistema público de ensino afundar, irão desaparecer junto com eles. Ou seja, o ensino privado também vai no mesmo barco. A maior parte das escolas particulares tem professores das escolas públicas, já que ninguém se formava em professor só para dar aula em escola particular. Porque conta só com a escola particular, que é uma minoria. Ele não pode contar só com a escola particular. Para finalizar, fica o aviso: se os professores continuarem como hoje acontece a desaparecerem das escolas públicas, irá acontecer pior nas escolas particulares. E toda a sociedade pagará um preço muito alto por todos esses anos de desprezo e abandono à educação pública, tanto por parte do poder público, como também por parte da sociedade que tem sido o tempo todo omissa. Um abraço a todos os que me assistiram.